Carles Puyol Saforcada é lembrado por ser o maior capitão que o Barcelona já teve. Ele jogou ao lado de Messi, Ronaldinho Gaúcho, Xavi, Iniesta, Rivaldo e Neymar. Mas o que realmente me fez lembrar desse jogador espanhol, mesmo sendo brasileiro, Puyol sempre foi decisivo em suas atitudes e na zaga do Barcelona, o respeito estava acima de qualquer rivalidade. Nesse vídeo vou contar a história de Carles Puyol, o maior capitão que já pisou no Camp Nou. Zagueiros, muitas vezes esquecidos pela mídia, precisam de mais do que apenas talento para se destacar. Atitude e caráter são fundamentais. Carles Puyol é um dos maiores defensores da sua geração, era um exemplo ímpar de fair play. Um episódio marcante aconteceu durante um acirrado clássico contra o Real Madrid. Um isqueiro foi arremessado em direção ao campo, atingindo o Piqué. Nesse momento, Puyol, como capitão, demonstrou sua liderança e ética impedindo que o seu companheiro aproveitasse a situação para prejudicar o time adversário. Ao retirar o isqueiro das mãos do jogador, Puyol evitou uma interrupção proposital do jogo e uma possível punição ao Real Madrid, mostrando que o fair play vai muito além das habilidades técnicas. A postura exemplar de Puyol não se limitou àquele episódio. Em outro momento marcante, essa característica foi evidente em diversas ocasiões, como na temporada 2011-2012, durante a goleada sobre o Vallecano, quando a euforia na vitória levou alguns jogadores a excessos na comemoração. Foi Puyol quem conteve a situação. O capitão do Barcelona, sempre atento aos valores do esporte, chamou a atenção de seus companheiros para a importância de manter o respeito aos adversários, mesmo em momentos de grande superioridade. Nascido em uma pequena cidade catalã em 1978, Carles Puyol teve sua primeira experiência no futebol como goleiro. No entanto, sua paixão pelo ataque o levou a experimentar diferentes posições. Aos 14 anos, já era comparado a grandes nomes como Romário, o que alimentou ainda mais o seu sonho de se tornar jogador profissional. Em 1996, após passar pelo programa de base do time espanhol, ele foi testado para se tornar zagueiro com apenas 1,78 de altura. Mas durante a sua trajetória também foi aproveitado como lateral direito e foi justamente nesta posição que se destacou durante 2 anos jogando no time B do Barcelona. Apesar de ter recebido uma proposta para deixar o Barcelona em 1998, Puyol decidiu permanecer no clube, acreditando em seu potencial. Sua decisão foi recompensada quando Luís van Gaal, reconhecendo seu talento, o promoveu ao time principal em 1999, com apenas 21 anos. Sua estreia no futebol aconteceu em um jogo contra o Real Valladolid, onde o Barcelona saiu vitorioso por 4-0. O seu bom desempenho o proporcionou uma vaga para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 e foi um marco na carreira de Puyol. A Espanha, considerada a favorita, dominou o primeiro tempo da final, abrindo 2-0 contra a seleção de Camarões. No entanto, a equipe africana surpreendeu a todos, virando o jogo e vencendo nos pênaltis. Já a temporada de 2000 e 2001 foi marcada por um período de transição para o Barcelona. Após a saída de alguns jogadores importantes e com um projeto de reformulação em andamento, o clube não conseguiu alcançar os objetivos esperados. Apesar de contar com um elenco talentoso com nomes como Rivaldo, Kluivert e Overmars, o time não conseguiu engrenar e conquistar títulos. Na La Liga, o Barcelona terminou em um decepcionante 4º lugar, distante dos principais concorrentes. Na Copa del Rey, a equipe chegou às semifinais, mas foi eliminada. Nas competições europeias, a participação também foi abaixo do esperado, com eliminações nas fases de grupo da Liga dos Campeões e nas semifinais da Copa da UEFA. Entretanto, o desempenho de Puyol foi satisfatório. Ele rendeu uma vaga no banco da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2002. E durante a Copa, as expectativas para a Espanha estavam extremamente altas e ela foi eliminada de forma surpreendente nas quartas de final pela Coreia do Sul, em uma disputa por pênaltis. Infelizmente, Puyol não teve chance de mostrar o seu talento nesta competição. Já no Barcelona, foi um verdadeiro caos. A instabilidade técnica, com 3 treinadores diferentes, refletiu-se em um desempenho ruim em todas as competições. O 6º lugar no Campeonato Espanhol, o pior em 15 anos, as eliminações na Copa do Del Rey e nas quartas de final da Liga dos Campeões evidenciaram a profunda crise que assolava o clube. A torcida impaciente exigiu mudanças drásticas que se concretizaram com a reformulação da diretoria e do elenco. A chegada de Ronaldinho Gaúcho ao Barcelona em 2003 foi um divisor de águas. Sob o comando de Frank, o time, apesar de um início de temporada instável, encontrou seu ritmo impulsionado pelo talento e carisma do brasileiro. Com 10 vitórias consecutivas, a partir da 21ª rodada, o Barcelona garantiu o 2º lugar no Campeonato Espanhol, mostrando a importância de Ronaldo para a recuperação da equipe e o início de uma nova era vitoriosa.
A partir da temporada 2004-2005, Carles Puyol assumiu definitivamente a braçadeira de capitão do Barcelona, liderando a equipe a uma era de grande sucesso. Sob seu comando, o clube catalão conquistou a Supercopa da Espanha em 2 temporadas consecutivas, 2005, 2006 e 2006-2007, além de 2 títulos do Campeonato Espanhol, 2004-2005, 2005 e 2006, e a prestigiada Liga dos Campeões da UEFA, em 2006. Paralelamente, a Espanha alimentava a esperança de um título mundial inédito. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha carregava a expectativa de uma nação inteira, mas a jornada da Fúria Rouge foi interrompida nas oitavas de final pela França. A eliminação precoce, apesar do empenho de Puyol e seus companheiros, deixou um gosto amargo e adiou o sonho do título mundial. Após o fim da temporada de 2006, o Barcelona viveu momentos desafiadores, tendo que enfrentar uma fase de transição marcada pela saída de Ronaldinho Gaúcho. A perda do craque brasileiro, que havia sido um dos principais responsáveis pela alegria da torcida, abalou o time catalão. Puyol, como líder da equipe, precisou lidar com essa nova realidade e buscar soluções para que o Barcelona pudesse superar as dificuldades. Já o ano de 2007 carregava muitas expectativas após o grande sucesso no ano anterior, mas, infelizmente, o time se encontrava em uma nova fase de reestruturação, com a chegada e saída de novos jogadores. No entanto, o time ainda conseguiu conquistar a Supertaça da Espanha. Já na temporada de 2008, a chegada de Pep Guardiola trouxe uma nova esperança para o clube. O treinador catalão, com sua visão de jogo e a sua capacidade de motivar os jogadores, encontrou em Puyol um aliado fundamental para implementar as suas ideias e construir um novo time. Juntos, moldaram uma equipe que em 2009 conquistaria o tão sonhado tricampeonato, La Liga, Copa do Rei e a Liga dos Campeões. A final da Champions League, disputada em Roma, foi o ápice da temporada, com uma atuação impecável do Barcelona, que derrotou o Manchester United por 2-0, com os gols de Samuel Eto'o e Lionel Messi. Puyol, como capitão, ergueu a taça mais importante do futebol europeu, coroando uma temporada histórica e consolidando o Barcelona como a força dominante do futebol mundial. A conquista da Champions League em 2009 foi o ponto culminante de um processo de renovação e fortalecimento do clube, que havia iniciado com a chegada de Guardiola e a saída de Ronaldinho Gaúcho. Puyol, como líder carismático e símbolo de identidade do clube, foi peça fundamental nesse processo, guiando o Barcelona rumo a um novo ciclo de glórias. Após a conquista do tricampeonato em 2009, o Barcelona seguiu mostrando sua força em 2010. A equipe dominou o campeonato espanhol, conquistando o título com várias rodadas de antecedência e se consagrou campeão mundial de clubes. Na Liga dos Campeões, o Barça avançou com autoridade pelas fases eliminatórias e chegou à grande final, assim vencendo o Manchester e consagrando o tricampeonato da Liga dos Campeões. E é importante mencionar que foi durante o final da Copa Gamper de 2010, onde o Barcelona enfrentou o Milan, que a magia do futebol se manifestou de forma inigualável. Nesse confronto, 2 gigantes do esporte se encontraram em um duelo que prometia muita emoção. O Barcelona, com a sua tradição e força, e o Milan, buscando recuperar o seu espaço, protagonizaram um jogo de alto nível. Mas foi após o apito final, com a vitória do Barcelona nos pênaltis, que a história reservava um momento que ficaria marcado para sempre na memória dos amantes do futebol. Ao receber o troféu de campeão, o capitão do Barcelona, Carles Puyol, em um gesto que surpreendeu a todos, entregou a taça para Ronaldinho Gaúcho, o ídolo histórico do clube catalão, que na época defendia as cores do time italiano. A atitude de Puyol foi muito além de uma simples entrega de troféu. Foi um ato de respeito, admiração e reconhecimento à grandeza de um jogador que havia marcado a época no Barcelona. Ronaldinho, com as suas habilidades únicas e alegria contagiante, havia conquistado o coração dos torcedores e deixado um legado inesquecível no clube. Ao entregar a taça para seu antigo companheiro, Puyol demonstrou não apenas o fair play, que sempre o caracterizou, mas também a compreensão de que o futebol vai muito além da rivalidade entre clubes. Já a Copa do Mundo de 2010 representou um marco histórico para o futebol espanhol, e em particular para Carles Puyol. O capitão catalão, com a sua garra e determinação, liderou a seleção espanhola a conquistar o seu primeiro título mundial da história, encerrando um jejum e colocando a Espanha no topo do futebol mundial. O Fúria Roja, em seu futebol técnico e envolvente, conquistou a admiração do planeta. A final contra a Holanda foi um confronto intenso, decidido nos minutos finais por um gol de Iniesta.
Ao levantar a taça, Puyol não apenas celebrou uma conquista pessoal, mas também consolidou seu legado como um dos maiores capitães de futebol, um dos principais responsáveis por levar a Espanha ao topo do mundo. O fim da temporada de 2011-2012 marcou uma virada para o Barcelona. A saída do técnico Pep Guardiola, aliada a intensificações das lesões no joelho do capitão Puyol, sinalizaram mudanças no horizonte. Mesmo assim, o time encerrou a temporada com um histórico tricampeonato, conquistando a La Liga, a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha e o segundo Mundial de Clubes. Já em 2013, com o Tito Vilanova à frente, o clube iniciou um novo projeto, vislumbrando o reforço do ataque com a contratação de Neymar. A notícia de aposentadoria de Carles Puyol em 4 de março de 2014 abalou o mundo do futebol. Após meses de luta contra uma lesão crônica no joelho, que o submeteu a diversas cirurgias e fisioterapias, o capitão do Barcelona foi obrigado a pendurar as chuteiras aos 35 anos de idade. A decisão, tomada com o coração partido, marcou o fim de uma era para o clube catalão e para a seleção espanhola. Puyol, símbolo de garra, liderança e paixão, era mais do que um jogador, era uma lenda viva. Sua ausência foi sentida tanto no Camp Nou quanto na Roja, onde foi a peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2010. A lesão no joelho, que se tornou um pesadelo para o zagueiro, o impediu de disputar a Copa do Mundo de 2014, um torneio que com certeza seria ainda mais especial com a sua presença. Após encerrar a brilhante carreira como jogador, Puyol aceitou o convite para integrar a diretoria do Barcelona em 2015. Assumiu um papel de liderança na gestão esportiva do clube. No entanto, seu período como diretor, que se estabeleceu em até 2016, foi marcado por desafios e divergências internas. A gestão esportiva do clube enfrentava um período de instabilidade, com resultados abaixo do esperado e uma profunda reformulação do elenco. As divergências sobre a direção que o Barcelona deveria tomar, aliadas à pressão da torcida, levaram Puyol a tomar a difícil decisão de se afastar do cargo. E em busca de um novo projeto e com a intenção de preservar sua imagem e legado no clube, o ex-capitão optou por deixar a diretoria, encerrando assim um ciclo. Carles Puyol era um defensor à moda antiga, com uma garra e determinação que poucos jogadores possuíam. Sua paixão pelo jogo o levava a deixar tudo em campo, o que se refletia com uma média elevada de cartões amarelos. Ao longo de sua carreira, Puyol recebeu aproximadamente, um dado estatístico aí bem duvidoso, 350 cartões amarelos e apenas 10 cartões vermelhos em 600 partidas profissionais, aproximadamente. Carles Puyol, um dos maiores capitães do Barcelona, conquistou um extenso currículo. Levantou troféus como La Liga 6 vezes, Copa do Rei 2 vezes, Liga dos Campeões 3 vezes, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes 2 vezes. Pela seleção espanhola, foi campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2008. Sua liderança e garra foram fundamentais para a conquista desses títulos, que o consagraram como um dos maiores defensores da história do futebol. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, deixe um comentário aí também falando sobre a história do Puyol, se ele inspirou também a sua vida. E claro, né, deixe o seu gostei, se inscreva aí e nos ajude a realizar o sonho de conhecer o Cazé um dia. Forte abraço e tchau!